Olá, gente, né? Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma edição do Grandes Temas. E o nosso tema de hoje é... O desafio dos ESG, Environmental, Social and Governance. E iremos conversar sobre esse grande tema, né? Com a nossa grandíssima convidada, professora e diretora Edileuza Lobato, diretora da ESA. Boa noite, professora. Olá, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, dizer que é uma grande alegria estar aqui para compartilhar um pouquinho aí das informações, né, que eu tenho acerca do tema ESG. Professora, pode falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor? Sim. Tá. Obrigado. Ok. Ok, a gente queria começar esse grande tema, primeiramente apresentando a senhora. Então, se a senhora puder falar um pouco sobre a sua vida acadêmica e como a senhora chegou nesse cargo de diretora, por favor. Legal. Bem, falar um pouquinho para vocês assim da minha formação acadêmica primeiro, né? A minha formação é assim bem eclética, eu diria para vocês, né? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, e aí fiz algumas especializações, algumas eu digo 5 na área de Ciências Contábeis, né, ali. E aí fiz o mestrado em Engenharia de Produção, olha só, mas o mais eclético vem agora. Eu fiz doutorado em Turismo e Hotelaria, né? E aí, quando eu fui fazer a minha tese lá do doutorado, já me levou, trabalhei com sustentabilidade, né? E aí já me remeteu para esse tema ESG. Na UEA, eu sou, falando um pouco agora da minha trajetória profissional, né, por formação ali de Ciências Contábeis, então eu fiquei ali um bom tempo na iniciativa privada, trabalhei em 2 multinacionais, trabalhei na Shell do Brasil, trabalhei na Gillette do Brasil, e aí depois eu fui para a carreira pública, né, aí trabalhei na Secretaria de Saúde, trabalhei no Banco do Estado, e aí concurso para a Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou da primeira turma, o primeiro concurso para a nossa escola, da ESO, então fui lá para o concurso. E quero dizer assim para vocês que eu acredito que tenha sido assim o meu grande desafio acadêmico e profissional, porque à época era uma vaga para o professor titular de Ciências Contábeis. E aí houve assim um empenho muito grande mesmo, né? E Sim. cheguei lá, graças a Deus, no primeiro lugar e conquistei a vaga de professora, né? E aí fiquei aí já sempre na ESO, né? Como professora, eu sou professora titular da disciplina Contabilidade e hoje eu ministro Contabilidade e Contabilidade aplicada ao setor público, né? No período par e ímpar. E aí já fui coordenar, tem uma coisa muito bacana na minha trajetória profissional dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Pela minha formação em Ciências Contábeis, em um dado momento a universidade me convidou para elaborar o projeto do curso de Ciências Contábeis, que não tinha na universidade. Então eu tive a honra de elaborar o projeto do curso de Ciências Contábeis, aprovar, e hoje, isso foi em 2014, então hoje o curso de Ciências Contábeis está com 10 anos e eu tive a honra de fazer o projeto. E mais adiante, a universidade também nos solicitou para fazer o projeto de Ciências Contábeis, agora mediado por tecnologia. E elaborei outra vez o projeto e hoje esse curso está em andamento, né? Estamos aí no 4º ano e estamos aí oferecendo o curso em 7 municípios do nosso estado. Então, para além da coordenação do curso de Ciências Contábeis presencial, do curso de Ciências Contábeis mediado por tecnologia, eu já estive também enquanto coordenadora de qualidade da nossa unidade e cheguei à direção e também nós temos muito forte na ESO a questão da pós-graduação. E eu coordeno uma pós-graduação também. Ontem, inclusive, foi o nosso encerramento, o professor Renato esteve lá conosco, né, na nossa Muito turma bom. de gestão pública, e coordeno também uma outra pós na ESO também, focado bem na área de contabilidade, né, que é de auditoria e controladoria. Então, sempre voltado assim, bem para a área de gestão. E uma coisa bacana também, por essa formação, como eu disse a vocês, assim, um pouco eclético, eu consigo trazer, né, para a gestão, trazer para as ciências contábeis a aplicação, seja na iniciativa privada, né, porque estive bastante tempo na Sim. iniciativa privada, mas consigo também trabalhar um
Muito interessante essa história. E, tipo, assim, uma coisa que eu fiquei um pouco curioso, como a senhora pulou de mestre de engenharia de produção para turismo? Como Ó, foi essa divergência aí? como que foi isso lá? Assim, precisava fazer o doutorado. E aí, é uma coisa que eu gosto, inclusive, de falar assim para os alunos em relação às nossas conquistas. Ontem, inclusive, lá nessa cerimônia de encerramento, eu repeti isso para os alunos, porque algo que eu penso que faz parte realmente da nossa vida. Nós tivemos na universidade, paralelo, um pouquinho antes do doutorado que eu fiz, nós tivemos um doutorado em administração, que seria assim o doutorado dos meus sonhos. Por quê? Porque foi um dia inter da UEA com a USP. E os Uhum. nossos colegas ali da ESO, né, boa parte, participou desse doutorado. E eu, por uma questão familiar, por uma questão de arranjo familiar mesmo, eu não poderia, naquela ocasião, ficar um semestre em São Paulo para realizar o estágio doutoral que fazia parte. Né? Quando eu fui na primeira reunião do doutorado, que aí o reitor da USP disse, ó, o estágio doutoral, ele é inegociável. Se você não pode ficar um semestre em São Paulo, você nem começa. Eu já Já não é para mim agora, né? E aí, entendi. logo em seguida, veio o doutorado já pela outra escola, né, pela ESAT, o doutorado em turismo. Aí, quando eu fui lá verificar, né, quais seriam as condições, eu digo, ok, aqui eu consigo fazer, porque eu penso também que tem assim, você tem que começar a planejar a tua atividade para que você conclua. E na USP talvez eu tivesse problema, né, com isso. E aí, no de turismo, fui lá e para fazer, e foi uma coisa muito bacana essa experiência de ir para o doutorado em turismo. No começo, eu quero confessar que eu me sentia assim, um peixinho meio fora d'água, né? Sim. Mesmo que seriam os nossos colegas da outra escola, mas ainda assim eu dizia, puxa vida, como que eu trago contabilidade para cá? E aí, teve um trabalho lá durante o doutorado, e aí quando eu apresentei o seminário, claro que eu falei de custos, né? Eu tinha que trazer para o turismo o que eu dominava enquanto profissional da contabilidade, e aí o professor disse, Edileuza, muito bacana essa tua visão de trazer a contabilidade para o turismo. E aí quando veio na questão da orientação para o doutorado, o meu orientador também disse isso, Edileuza, nós vamos trazer contabilidade para o turismo. E aí a gente trabalhou um dos princípios da Uhum. governança, né? Trabalhamos prestação de contas, porque eu pude utilizar os meus conhecimentos ali de contabilidade. Foi uma experiência muito bacana o meu doutorado em turismo. Faria de Muito, novo. muito interessante, professora. Bom, professora, a senhora tem uma carreira muito impressionante mesmo. E relacionadas à sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional, nós gostaríamos de saber como a senhora se encontrou estudando e aprendendo sobre o tema de ESG, que é um tema muito importante quanto ao desenvolvimento sustentável e que tem se tornado falado muito nos últimos anos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco como a senhora se relaciona com esse tema e sobre o que se trata. Legal. Teve, assim, dois contextos, né? O primeiro contexto foi exatamente o do doutorado, né? Que eu comecei ali a falar como eu fiz prestação de contas em parques estaduais no estado do Amazonas, né? Uhum. E aí trabalhei, né, com o Parque Rio Negro. Então, já trabalhei bastante essa questão da sustentabilidade. Então, eu já tive um olhar e assim um olhar além da sustentabilidade, né? A ESG, ela está inserida, né, na sustentabilidade. Então eu tinha mais essa visão naquele momento mais geral, mais abrangente. E um pouquinho depois do doutorado, eu fui convidada para participar na escola, né, que eu trabalho na ESO, de um projeto de P&D. E esse projeto era para utilizar uma ferramenta, né? Um dos produtos ali do projeto era nós escrevermos um artigo. E aí já busquei ali a minha questão da engenharia de produção e fiz um artigo ali sobre o OIE. E nessa busca eu vi que eu poderia trazer ESG ali para dentro, mas naquele momento eu
tinha pouco tempo para encerrar o projeto, não dava para fazer o artigo naquele momento, né, a pesquisa naquele momento. E logo na sequência, aí quando eu estou olhando ali, né, para onde que a gente vai mandar, vai submeter o trabalho, aí está lá o ENEGEP, né, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, né, que é o maior do Brasil, o evento maior de engenharia que tem no Brasil. E aí preparei lá o trabalho, eu digo, agora dá para fazer o meu trabalho sobre ESG, que eu quero me especificar realmente, me especializar nessa área. E aí, enquanto isso, né, nesse intervalo, eu já havia me matriculado em um MBA em ESG. Estou fazendo já a 9ª disciplina, estou para terminar, né? E aí eu já pude utilizar para esse artigo, só que como era o meu primeiro artigo, com um tema específico ESG, aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e trabalhar uma matriz, eu não sabia se fazia uma matriz de materialidade, um framework naquela ocasião. Bem, ok, vou fazer uma matriz aqui de indicadores, né, para apresentar para as empresas do Polo Industrial de Manaus. Porque o meu artigo anterior do projeto, eu tinha visitado as empresas, então eu estava com esse olhar bem bacana das empresas aqui do Polo, né? E aí eu elaborei esse artigo lá, mandei lá para o ENEGEP, ele foi aprovado, e aí apresentamos lá e foi também uma experiência bem bacana. E aí, como eu disse a vocês, paralelo, eu já estava cursando também o MBA em ESG, que agora sim tem me trazido, né, um olhar bem específico, bem focado mesmo nesse tema. Entendido. E falando um pouquinho mais, posso falar um pouquinho mais? À vontade, professora, à vontade. Estamos aqui para ouvir. Da especificidade do ESG e, assim, esse olhar de uma hora eu poder ficar trabalhando com engenharia e uma hora poder trabalhar com turismo. E aí veio um outro evento, é uma conferência que chama Invitur, que é uma conferência internacional, que ela é bienal, ela ocorre em Portugal, na Universidade do Aveiro. E aí veio o tema sustentabilidade, eu digo, agora eu consigo, já tinha trabalhado ESG na questão da engenharia, eu posso aplicar agora ESG para o turismo. E aí elaborei um trabalho, né, e convidei o meu orientador do doutorado, né, para estar, e mais um colega lá, e elaboramos e já mandamos, o nosso trabalho já está aprovado lá para essa conferência internacional que vai ocorrer em maio, lá na cidade do Aveiro, em Portugal. Então, eu tenho ESG sob a ótica da engenharia de produção, por conta do meu mestrado, e tenho agora o ESG na ótica do turismo. E os dois focados para a questão da Amazônia, que é algo que eu gosto muito de trazer para minhas pesquisas, que aí dá para nós colocarmos qualquer tema quando nós falamos de Amazônia. Entendido, professora. Assim, só questionando um pouco mais exatamente sobre o tema de hoje. O que significa essa sigla ESG, esses termos em inglês, o que significa? Ok, então vamos, o tema ESG, essa sigla, ela surgiu pela primeira vez em 2004, tá? Ali é uma provocação do secretário-geral da ONU, à época o Kofi Annan, né? E aí ele meio que provocou ali os gestores, né, os CEOs, né, de empresas ali de investimentos para que os negócios fossem mais sustentáveis. Então, e aí surgiu ali no relatório do Pacto Global pela primeira vez o tema. Mas o ESG, na verdade, ele vem, como eu falei há pouco, ele está dentro da sustentabilidade. E a sustentabilidade, da forma que nós trazemos mais para a pesquisa, né, para a academia, nós vamos lembrar ali de 87, né, o relatório, Nosso Futuro Comum, ali com a primeira-ministra lá, né, o relatório de 87, e logo posterior a esse relatório, nós tivemos um autor que ele fez uma diferença muito grande com os trabalhos deles nesse entendimento da sustentabilidade, porque em uma das suas publicações, eu estou falando do John Elkton, em uma das suas publicações, ele traz o tripé da sustentabilidade, né, que é
fala, só que ele traz a abrangência, né, da questão econômica, social e ambiental, ou seja, uma questão bem mais de mercado. E quando acontece, já trazendo para a parte mais específica, né, do ESG, que são os 3 aspectos, né, o ambiental, o social e o de governança, ou seja, nós temos aí que hoje as organizações, elas precisam ter, assim como é o que Tom trouxe lá, o triple bottom line, que eles precisam ali estar integrados, seria a mesma ideia para o ESG. Só que o que a gente observa? A gente observa que na prática as instituições, as empresas, né, de uma forma geral, e hoje seja da iniciativa pública, seja da iniciativa privada, vai preponderar uma das letras. Tem empresas que ela é muito forte na questão social, até mesmo pelo seu negócio, pelo seu tipo de atividade, então a preponderância vai ser o S do social. Tem empresas que vai ser muito forte a questão ambiental. E hoje, se nós formos... E aí nós temos a governança pela questão da ética, da transparência também, e a questão da governança, ela está bem mais focada ali para as empresas grandes, vamos dizer assim. Mas tem uma matéria que é do Instituto Ethos, é do ano passado essa matéria, de fevereiro, que ele traz uma afirmação que eu acho muito legal, que ele diz que a agenda ESG, ela cabe em todas as empresas, sejam empresas de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, porque nós percebemos, até por uma questão midiática mesmo, né, que essas ações de ESG a gente percebe mais nas grandes empresas. Então, é meio comum achar que, não, só as empresas grandes, né? Então, eu acho bem bacana essa matéria lá do Instituto Ethos, quando mostra que cabe em toda e qualquer empresa. E aí, como eu disse a vocês, como boa parte das vezes a empresa, né, ela escolhe ali uma das letras, uma das dimensões, né, do ESG, e aí o que acontece? Esse caso aí, né, nessa matéria, a preponderância era na questão social. E a questão social, como eles falavam de ética e transparente, focada em um dos elementos, e ali seria a relação com os stakeholders. E especificamente um dos stakeholders, que seriam os fornecedores. Porque se eu quero uma relação, se eu preciso de uma relação ética, né, com os meus stakeholders, o fornecedor ele tem que estar engajado com essa política, né? E aí traz uma série de questões, né, que havia, como compras ali viciadas, então traz essa questão muito do S, nessa relação com os fornecedores, que é bem bacana também. Entendi. Bom, é muito interessante a forma que os ESG se aplicam a uma ampla gama de áreas da socioeconômica. Professor, eu gostaria de perguntar à senhora, no Brasil de hoje, no cenário socioeconômico que nós vivemos, de várias discrepâncias sociais, de um país que é muito voltado ao cuidado ambiental, o que a senhora acha que seriam os grandes desafios do ESG no Brasil? No Brasil, hoje tem 2 fatores que já contribuem sobremaneira para um resultado muito positivo no Brasil. Isso tem a ver muito com vocês, né? Entendi. Com as 2 gerações, né? Tem a ver muito com a geração Y e com a geração Z. A geração Y, ela tem um cuidado muito grande com a sua relação de consumo. Então, ela vai querer consumir, né, os produtos ali, os serviços que estejam ali inseridos na agenda ESG. Então, isso traz para o Brasil, né, e aí seguindo uma questão mundial, né, um contexto
mundial, esse fortalecimento, né? Sim. E a geração Z, o que traz? A geração Z não quer hoje assumir cargos de liderança nas organizações. Por quê? A minha geração, nossa, nós queríamos ali a carreira, né, dentro da organização. A geração Z não quer isso. Por que não quer isso? Porque vai ter que abrir mão ali de qualidade de vida, né, de algumas escolhas, porque a liderança, eu costumo brincar, né, que a gente faz carreira solo, né, quanto maior ali o nível de liderança, né, é carreira solo. E o que a gente acontece, o que eu percebo hoje como um desafio para a ESG no Brasil? A questão da capacitação, tá? Então, nós precisamos, e eu percebo isso até por uma questão acadêmica, que sou estudante hoje de ESG, né? Então, é muito recorrente esse comentário, né, ali do curso dos professores, até mesmo a divulgação. Hoje ainda eu vi um material a esse respeito, que não temos ali a quantidade suficiente de profissionais capacitados na área de ESG. Suficiente, né? E quando temos, aí temos essas duas questões, por isso eu falei da geração que não quer ali assumir a questão de liderança. Então, isso eu vejo como um desafio para nós, né? E um outro, mais vejo aí um aspecto muito bacana, a questão, e tem uma matéria que saiu ontem, na verdade, que fala, um colega de lá, um artigo, um colega publicou, de lá da UNB, e aí ele traz o contexto do quanto a inteligência artificial e a agenda ESG, né, a aplicação da agenda ESG, como pode contribuir para a questão, e trazia, como eu falei há pouco, a questão ambiental, para a questão das mudanças climáticas. Isso na questão da aferição de métricas, de levantamento de dados, né? Então, o quanto? Porque nós estamos diante aí do impacto, né, climático. Então, o quanto que a inteligência artificial, aliado com a agenda ESG, o quanto pode contribuir. E aí vem um outro elemento, que tem muito a ver também aí com a geração de vocês, né, que é a questão da inovação. Sim. Então, podemos juntar essas ferramentas, né, com a agenda ESG, com a inteligência artificial, para estar aí contribuindo para a aplicação de fato da agenda ESG. Uhum. A senhora citou sobre esse tema de inovação e tecnologia, que está muito envolvido nessa geração, e a gente percebe que um computador está na palma da nossa mão, né, que é o celular. E ele tem duas funções assim, básicas, que é trazer informações e também para ajudar na comunicação. Então, hoje, a nossa geração está muito bem informada e também está muito bem comunicativa. Então, a nossa geração, assim, pelo menos eu não compro qualquer coisa. Então, a gente sempre vai em pesquisa, a gente pesquisa sobre pessoas que já compraram aquele produto, e também a gente quer, assim, não comprar produtos sustentáveis. Então, tem muita propaganda das empresas, as empresas estão bem focadas nisso, de falar sobre a sua sustentabilidade e falar sobre como seus produtos são recicláveis ou não. Então, a gente está mais interessado nesse tipo de produto. E envolvendo sobre todo esse tema de inovação, a gente queria perguntar, porque a inovação, infelizmente, no Brasil ela é um pouco assim deteriorada, ou seja, chega primeiro no mundo lá fora, e no Brasil chega depois de 2, 3 anos. Então a gente está bem atrasado em questão do mundo exterior. E eu queria perguntar, tipo, a tecnologia avança e o social às vezes não. A tecnologia vai avançando, mas não chega a todos. A sociedade em si como um todo não recebe essa tecnologia. E, por exemplo, o Brasil, acho que a senhora viu que teve o Brasil está criando uma lei de eficiência energética que vai acabar com todos os produtos DIE, daquela sigla ABCDE. Então, produtos DIE deixarão de existir, não poderão ser fabricados no Brasil e só terão produtos de eficiência energética A, B e C. Porém, eles são um pouco mais caros do que os produtos anteriores.
Então, como seria esse desafio do produto ambiental com a divulgação na sociedade? Como a sociedade como um todo conseguirá? Ok. Eu vejo que tem alguns aspectos distintos, mas que convergem para esse resultado, para a busca desse resultado. Primeiro, hoje nós temos pesquisas que apontam já que dos CEOs das grandes corporações, 9 em cada 10 já considera nos seus planejamentos agenda ESG. 9 em cada 10. E 20% desses 9, eles já estão dispostos a aumentar os seus orçamentos para abarcar mais a questão ESG. E, obviamente, que algumas empresas, né, desses CEOs vão ali estar mais focadas no ambiente, para a questão ambiental, outro mais para a questão social. Mas eu acho isso já bastante relevante, é uma forma de chegar. Um outro fator que contribui muito também para essa maturidade, né, da agenda ESG, para essa implementação realmente, é a questão que tanto no Brasil quanto mundo afora, como você usou a expressão, há mais de 90% dos investidores, eles já têm a preocupação se ali há a consideração da agenda ESG. E também, como você mencionou, hoje 87% do consumidor aí das gerações Y, 87%, ele já se importa com a origem, já se preocupa, na verdade, com a cadeia produtiva, né? E aí vai estar ali preocupado desde a questão da produção ali até o descarte. E para nós, né, aqui no Brasil, nós tivemos aqui bem recente um fato, né, bem interessante nesse sentido, lá no sul das vinícolas. Lembram lá? Que aí estava utilizando ali a mão de obra escrava. Então isso teve uma repercussão tão negativa para aquele negócio, né, de empresas conhecidas, de empresas sólidas no mercado, e não era nem a empresa, mas era a questão do seu fornecedor. E por isso a cadeia produtiva ela é tão importante, por isso a relação com os stakeholders ela é tão importante. Então, a gente já percebe essa preocupação. Então, tem essa questão do consumidor, tem a questão do fornecedor, tem a questão do investidor e tem o CEO das organizações. Então, eu vejo que são vários aspectos ali se fortalecendo e contribuindo para que isso daí avance. E mais, eu vejo também que hoje no Brasil, né, e isso aí vem de recomendação da literatura, mas aí a gente já vê essa implementação, que a questão ESG, ela precisa estar no planejamento estratégico da organização, os processos precisam estar bem definidos de como vai ser implementado, precisam ser estabelecidas métricas, né, os KPIs, né, para ver como que nós vamos alcançar ali aquelas métricas. E quando eu falei há pouco da questão da inteligência artificial, seria muito bacana nessa questão da análise das métricas, porque existem empresas, eu vi um material também a esse respeito, achei interessante, que tem, mas ali de uma forma, vamos dizer, meio que rudimentar, né? Eu tenho na planilha, eu tenho dissociado, não, a minha empresa tem ESG, mas aí você vai ver, poderia ser melhor, poderia contribuir mais, porque a forma como está sendo feita. Mas eu vejo um conjunto, na verdade, de ações trazendo para essa maturidade. Mas por quê? É porque todo mundo está na moda a agenda ESG? Não só por isso mais, né? Nós sabemos que tem lá a COP27, né? Teve lá a definição ali do
do Acordo de Paris, né, e aí nós temos a questão dos ODS para 2030, então tem aí as metas estão sendo cobradas, esse é um ponto. Para nós, aqui na Amazônia, né, bem próximo de nós vamos, ano que vem, sediar a COP30, né, em Belém, no estado do Pará. Então, é uma coisa bem bacana também trazer essa questão para a nossa proximidade também. Entendido, professora. Sim, a senhora falou sobre a ESG não estar aplicada só nas grandes empresas, mas também nas pequenas. E como a gente acompanha muito, acompanhando, a gente percebe que as grandes empresas têm como fornecedores geralmente pequenas empresas. Tipo, uma grande empresa de mercado que vende nas suas frutíferas, geralmente são de empresas de produção familiar. E como a senhora falou, o povo agora, além de pesquisar se a empresa segue o ESG, segue tudo, os seus fornecedores, seus stakeholders, todos têm que estar envolvidos no ESG. E como a senhora falou, o Brasil assim, ainda está começando, né? Tem poucos especialistas na área. E será que se a gente não seguir logo, não surgir novos profissionais, se as empresas brasileiras não seguirem à risca esse ESG, será que a gente vai ficar para trás no mercado internacional? Eu penso que não. Por quê? Hoje, primeiro nós sabemos, né, que são aí 3 dimensões, né? Vamos trazer nós temos a questão da diversidade, né? Nós temos a questão da relação com outros stakeholders, como fornecedores, como consumidores, não é aceito trabalho escravo. Então, eu penso que são conquistas sociais que não tem como retroceder. Não tem como retroceder, né? Então, daí é para o aperfeiçoamento. E aí, falando da questão social. Quando nós vamos para a questão ambiental, então, é muito premente a necessidade. Na verdade, a necessidade, ela não vai chegar. Essa realidade, ela já está acontecendo, né? Então, nós temos aí as enchentes, nós temos aí os vendavais, enfim, nós temos uma série de fenômenos climáticos acontecendo e que nós precisamos lidar com eles. Então, antes falava que a agenda social, a ESG, era uma tendência. Eu vejo que hoje, se a empresa não adota a agenda ESG, ela está com uma tendência, porque não é mais uma tendência, é algo real. Nós estamos no Brasil, nós podemos aí listar uma série de catástrofes que nós estamos vivenciando e então a aplicação, né, aí da questão ambiental, ela não tem como voltar atrás. Então, criar realmente, eu concordo que nós precisamos amadurecer, mas não tem como ficar para trás. Por quê? Porque a necessidade está aqui, a tendência está aqui e nós precisamos resolver. Interessante, professora. É muito interessante essa relação que os projetos realizados com foco em ESG, eles trabalham essa questão ambiental e social. O próprio projeto Academia STEM é um projeto de investimento social. Então, eu gostaria de saber como a UEA e o próprio governo estadual pode trabalhar com projetos ESG em prol da comunidade amazonense. Legal. Eu penso que não quero dizer o começo, porque eu sei que é algo que já está caminhando há bastante tempo, mas eu vejo que essa realidade, esse nível de discussão que nós temos dentro da academia, eu já vejo como uma grande contribuição, porque é uma realidade. Nós não vamos conseguir implementar ESG lá fora
se nós que temos acesso à informação, se nós que somos formadores de opinião, nós não dermos a nossa contribuição. Então, eu vejo o papel da universidade sendo exercido nesse sentido. Uma outra situação que eu vejo muito positiva e que eu acredito que a gente pode associar tanto a questão da universidade quanto do próprio Estado. Nós fomos consultados recente, né, na universidade, foi uma consulta, mas se foi uma consulta é porque há uma intenção, né, de alguma decisão. A nossa jornada, por exemplo, de trabalho, nós podemos fazer 6 horas na universidade, eu teria interesse em fazer 2 horas de home office, ou seja, de forma que o deslocamento fosse um único deslocamento, eu vou, cumpro 6 horas e depois eu não preciso retornar, e aí a gente já tem dentro da cadeia, né, uma série de contribuições aí com o meio ambiente, em questão de combustível, né, de uma série de recursos, né, que vão estar sendo ali. Então, teve já essa consulta bem recente dentro da universidade e falando também em nome do governo, né, com uma perspectiva de governo. Então, eu vejo isso também como algo muito positivo. E uma outra coisa que eu vejo também como muito positiva dentro da universidade é essa preocupação muito grande com a utilização de recursos. E aí deixa eu falar para vocês uma coisa que eu acho fantástico, né? Que aconteceu no Estado, na universidade, e que eu acho fantástico. Quando eu chegava na minha sala da direção, da ESO, aí, à época, o Anderson era o nosso secretário da direção. Quando eu olhava a mesa do Anderson, eu olhava uma pilha de processos. Mas era muito papel, gente, assim, ó. Aí eu dizia, Anderson, meu sonho de consumo é olhar e enxergar. Anderson, não é enxergar essa pilha de papel, né? Aí, e aquilo mais me incomodava muito, aquele monte de processo, né, de papel. Hoje, o Anderson não está mais lá, o Anderson é o secretário acadêmico da nossa unidade, mas está lá o Billy, nosso secretário, e não tem nenhum papel na mesa. Por quê? Porque hoje nós temos um sistema de informação, né? Nós temos o CIGED. Então, olha que bacana o ganho que o CIGED nos trouxe, porque para além da economia, dos recursos, e aí dá para a gente fazer uma lista, né, de recursos que o CIGED nos possibilitou, né, economizar, nós temos a questão da celeridade da informação. E como eu disse a vocês, eu venho de uma carreira da iniciativa privada. E lá atrás, quando eu falo lá atrás, eu penso que 15 anos ou 20 anos atrás, eu já tinha um gestor que ele dizia muito claro para nós que o que precisa caminhar é a informação, não é o papel. Então, lá na iniciativa privada, nós já tínhamos, então, ver isso chegar na universidade, chegar na gestão pública, é muito bacana. Interessante, professora. E, tipo, eu estava aqui pensando que, geralmente, a senhora falou da inteligência artificial que ajuda a ESG, e eu fiquei um pouco interessado, tipo, como a inteligência pode ajudar? Ela, tipo, o ser humano informa as maneiras, informa como é que ele... Assim, nós temos muitas... Com licença, professora, a senhora pode falar um pouco mais para por favor? Tá certo. Obrigada. Nós temos métricas, né, para validar as ações, né, de ESG. E nós temos métricas voltadas para aspectos contábeis, né, para aspecto de conformidade. E aí a inteligência artificial ela pode nos ajudar com a coleta de dados, pode nos auxiliar com a elaboração dessas métricas, né, de parametrizar essas métricas para nós, pode nos ajudar na análise, né? Porque eu tenho ali uma métrica, ok, mas eu posso ter uma análise mais precisa. Então, nesse sentido,
traz contribuição de realmente... Porque o que acontece? Lembra que eu falei há pouco para vocês que algumas, isso assim, depoimento de empresas pequenas, de não, tem sim, na minha empresa tem, mas olha, eu tenho esse levantamento lá numa planilha Excel e eu percebo que isso é meio solto, não tenho... Então, se nós temos isso mais estruturado, se nós temos esses sistemas mais bem elaborados, aí o que tem a questão de recursos outra vez e da informação que vai caminhar mais depressa, mais celeridade ali nas decisões também. Entendi. Eu queria voltar ao público aqui, ouvinte, queria perguntar se vocês têm alguma pergunta para a nossa convidada ou se vocês estão interessados em alguma coisa. Se não tiver, tudo bem. Acho que todo mundo entendeu o que a senhora falou hoje, professora, eu acho. Tem duas hipóteses aí. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Pessoal, qual é a... Rapaz, acho que o professor quer perguntar. Ó. Oi. De Deus, eu estava comentando com ela estava dormindo uma parte. Estou desolada. Eu comentei com ela da questão que você destacou. Assim, tem alguns assuntos que a gente pode entender a dificuldade de implantar, ela é perene. Por exemplo, esse assunto assim vai falar, putz, mas isso aí é muito mais para inglês ver, é muito mais bonito do que... É muito... Em empresa acontece isso alguma vez. Olha, eu acho que isso é um modismo, mas na prática mesmo não rola, não acontece. E eu estava comentando com ela assim, que mesmo quando a gente encontra essa coisa, a gente, quem conhece o assunto tem que abraçar, tem que ser insistente, né? Porque uma hora vai valer a pena, uma hora aquilo vai acontecer, né? Eu estou falando do ESG porque, na verdade, outros assuntos em tempos anteriores também sofreram esse tipo de coisa. Então, na sua percepção, a senhora fez uma especialização recente, ela não falou. Ela tem uma especialização recente em ESG, ela não falou, não é? Estou cursando. Não é? Alguma coisa assim? Qual é a estratégia que está sendo montada para que esse assunto, o ESG, não caia nessa dificuldade que tenha outros assuntos que no passado tiveram de, é mais uma coisa para inglês ver, porque eu imagino que é a coisa do processo de aprendizagem, né? Sim. Lá atrás havia, olha, eu sou sempre tão antigo, ninguém vai nem lembrar o que é, cara, tem vergonha. Não, teve uma época que downsizing, vamos fazer downsizing, vamos fazer engenharia, vamos fazer não sei o quê. 5S. 5S. Aí fica, todo mundo diz, qual é a estratégia que quem está... Estou perguntando porque eu estava fazendo esse curso também, que está sendo montado para que isso não caia na coisa só do modismo. Assim. Bacana. Eu lembrei aqui 3 contextos, Renato. Primeiro que eu lembrei, um contexto que eu lembrei, é de uma professora que colega nossa da ESA, ela está fazendo doutorado na UFAM agora. E lá atrás, quando ela foi entrar no doutorado, aí ela me dizia que ela queria trabalhar indicadores para mensurar passivo ambiental da Amazônia. Eu dizia, mas isso é uma coisa muito doida, né? Como que vai fazer isso? E isso é uma realidade agora. Ela está finalizando o doutorado dela com isso. E aí, hoje, eu lendo uma matéria, e aí falando da perspectiva que agora os contadores poderão ser também contadores ambientais, que os empreendedores ecológicos. Por quê? Porque isso vai estar presente, ou já está presente na nossa realidade. E aí eu lembrei de um estudo de caso que eu li e de um estudo de caso que eu realizei. O que eu li fala de uma pousada para idosos lá no Rio Grande do Sul, o público de idosos. Então, como que eles praticam dentro daquela pousada
a questão ambiental, como que eles praticam a questão social, e a pesquisa era para ver se o hóspede da terceira idade, se ele tinha essa percepção. E o bem legal é que tinha a percepção. Então não é algo só, não, tá lá, é bonitinho, não é. Então existe. E a outra coisa, o outro fato que a gente consegue perceber de fato a existência, eu falei há pouco, né, que eu e mais 2 colegas, nós elaboramos um artigo para mandar lá para o inventor do evento lá de Portugal. Qual o tema que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, é uma proposta o doutorado é em turismo, né? Então é uma proposta de descarbonização do turismo no estado do Amazonas. E aí nós pegamos, obviamente, ali um estudo de caso, e nós pegamos um estudo de caso do Safari Amazônico. Eu penso que boa parte de nós conhece, né, esse roteiro turístico, Safari Amazônico, ele pega ali o barco, né, aí vai lá, almoça no flutuante, vai ver o boto, vai ver a Vitória Régia, vai no Encontro das Águas. Então a gente queria mensurar, bem, a questão dos indicadores, né? Então vamos mensurar a questão aí do escopo 1, do escopo 3, para a gente verificar ali qual é a questão de CO2 ali, e aí o que nós observamos, né? Primeiro, e fomos lá fazer entrevista, então a gente percebeu que o dono do flutuante que está lá, ele sabe do que eu estou falando. E aí uma questão que nós nem havíamos levantado, eu queria ver sobre consumo de energia, eu queria ver sobre resíduo, né, descarte de resíduo, porque o restaurante é no flutuante, como é que seria? Aí ele disse, olha, mas tem uma coisa que a senhora não perguntou e que eu acho interessante falar. Aí ele disse, porque o combustível, ele é mais utilizado quando eu vou fazer a compra. Eu utilizo muito combustível quando eu vou fazer as compras para o restaurante, que é uma compra que é feita diariamente. Conclusão, o esforço ali da carbonização deles é maior nessa questão quando eles vêm diariamente comprar insumos aqui em Manaus. Então, é algo que está presente em uma comunidade amazônica. Ou seja, não é algo mais que está só ali no livro, não é algo que está só na grande empresa, que está só... Não, é algo que a gente percebe que está sendo realizado. E aí eu achei muito bacana essa percepção de dizer, a senhora me perguntou só sobre o descarte dos resíduos, sobre o consumo da energia, mas tem um consumo que é muito significante para nós. Eu nem imaginava isso daí. E terminou que é o mais preponderante. Então eu vejo isso de fato ali, né, acontece. Entendi. Então, tipo, hoje... Boa noite. Boa noite. Bem, eu vi que a senhora acabou citando que a maioria das empresas que seguem a agenda ESG, a maior parte delas são empresas de grande porte, assim, nacionais, multinacionais. Queria saber quais são os desafios que uma empresa pequena, que está iniciando agora, até mesmo empresa júnior, a aderir a essa agenda. Okay. Eu vejo que o desafio é a questão da capacitação. Eu vejo que o desafio é a questão de ter a informação, a questão de como é tratada os dados, né, do que ocorre naquela empresa. Para eu trabalhar, para eu gerar informações, eu preciso ter dados. Então, como que é feito a captação, como que é feito a armazenagem, como que são tratados esses dados. Então eu vejo que é uma questão primeiro de sistematização, não sei se sistematização é muito forte, né? Mas algo nesse sentido de conscientizar que nós não vamos conseguir analisar, implantar se eu não tenho dados ali, né? Como eu trabalho ali, por exemplo, faço limpeza, eu utilizo água da chuva, tem algum tipo de reciclagem, de embalagem, alguma coisa, enfim,
Então, precisa ter esse conjunto de dados, né, para que se possa analisar. E o outro que eu vejo ainda é a questão da formação. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, se capacitar um pouco mais sobre isso. Obrigado. E assim, né, dizer, e isso tem a ver também um pouco com o que o professor José Renato perguntou, eu não acredito só na questão de modismo, professor, porque desde 2004, né, a proposta é desde 2004, e que, na verdade, em essência, é desde 87, né, porque a agenda ESG, ela está dentro da sustentabilidade, né, ou seja, eu preciso utilizar os recursos, eu preciso satisfazer as minhas necessidades, sem esquecer ali as gerações futuras. Então, a agenda ESG, ela traz o como nós vamos conseguir manter esse padrão de sustentabilidade, né? E nós, eu falei há pouco, né, ali da COP27, falei ali dos ODS, então a sustentabilidade, ela está ali alinhada também com os 17, né, objetivos ali do desenvolvimento sustentável. Então, o que eu vejo são novos mecanismos, novas ações, no sentido de fortalecer, no sentido de abranger. Mas, outra vez, é só porque nós estamos com esse nível de consciência, com esse nível de adesão? Particularmente, eu penso que não. Eu penso que são as exigências, né, que nós temos aí. E sejam as exigências legais, ou sejam e aí quando nós falamos das legais, vai ali muito pela questão ambiental e também pela questão social, mas a questão do clima, a mudança climática, não tem como a gente dissociar isso aí. Então, eu acho que é imperativo para nós otimizarmos e aprimorarmos o que nós já temos, criarmos ferramentas, como eu já falei da questão da inteligência artificial, acho que a gente precisa ter algo mais célere, mais preciso para nos auxiliar aí nessas tomadas de decisões. Mais alguma pergunta, gente? Lá atrás. Um dia o microfone chega, tá andando. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é relacionada às empresas que praticam o ESG. Tá. Queria saber quais são as do mercado que estão trabalhando com isso e quais são as ações delas que estão na mídia, assim, que é algo bastante visto. Legal. Eu participei, deixa eu ver, tem acho que uns 3 meses ou um pouquinho mais, ali no final do ano passado, de um evento que ocorreu na Suframa, era um fórum sobre ESG. E eu fiquei assim muito feliz com a apresentação de 2 empresas das práticas que ela realiza lá. Uma é uma empresa chamada Visteum e a outra, nossa, esqueci agora, não lembro. Mas fiquei assim encantada. E vou tomar aqui, já que eu esqueci o nome da outra, mas vou falar aqui da Visteum, o que foi muito legal, uma das gestoras da Visteum, eu a conheço porque ela estava presidente da ABRH, realizou um fórum da ABRH aqui em Manaus, justamente com essa temática, trazendo a prática da empresa. Então, eu achei muito bacana. E assim, essas 2 empresas que foram lá mostrar de uma forma muito consistente. Por exemplo, no social, aqui estão as nossas ações, na questão da governança, aqui nosso compliance, aqui a nossa política de integridade, na questão ambiental. Então, achei muito, muito bacana. Então, assim, eu vejo
que empresas, e a gente tem procurado fomentar isso dentro da universidade, e aí eu vejo como uma contribuição também da academia, para mostrar que isso nós podemos fazer enquanto cidadãos, né, enquanto formadores de opinião, nas empresas pequenas. Mas as empresas grandes, eu acho bacana, a gente pensa que só elas fazem por conta da questão midiática, como eu falei há pouco. E a Suframa, ontem à noite, eu estive lá no evento, o professor Leonardo, que estava lá, da Suframa, né? E aí já me convidou de novo, que dia 22 de março já vai ter um outro evento lá na Suframa sobre essa questão, e aí a gente já vai ver o que mais evoluiu. Então, eu vejo, assim, os órgãos governamentais, como a Suframa, discutindo, né, com as empresas isso. Eu vejo a ABRH, né, discutindo esse tema. Então, isso é bem bacana, por isso eu acredito que nós temos muita caminhada nesse tema. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais uma, professora. À vontade. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, professora. É um prazer lhe rever novamente. Igualmente. A gente tem essa questão da ESG nas empresas, mas, assim, ainda não chegou, infelizmente, dentro das escolas públicas, que é uma necessidade, né? Está instalada dentro da universidade, tanto particular quanto pública, mas hoje há uma necessidade de buscar essas outras portas, e eu gostaria de saber a sua ideia ou uma opinião de como a gente pode levar essa incubadora daqui de dentro para fora e criar aquela, não uma capacitação, mas criar ideias para que as pessoas venham se despertar em relação a não só, né, a questão ambiental, mas a sustentabilidade, entre outras coisas mais. A educação em si, né? Eu gostaria de saber como a senhora, a sua ideia de como a gente pode levar isso daqui de dentro para fora. Legal. Eu acredito que, em certa medida, nós já estamos fazendo isso. E aí, vou falar, tá, gente, assim, de forma mais específica da ESO, que é a realidade que eu vivo, né, diariamente. Em um projeto também da professora Elisângela, eu queria mensurar ali a questão do passivo ambiental, em um projeto de produtividade da professora Elisângela e outros professores da contabilidade, eles desenvolvendo ações para a agricultura familiar, né? E aí, no município de Iranduba. E aí, bem bacana. Então, nessa orientação, tinha a questão da orientação social, né, da parte de documentos, da questão ambiental, tudo certo. E aí, eu mesma, no começo, a professora Elisângela me convidou para participar, fui, mas no começo eu fiquei assim, muito preocupada como que seria a assimilação, né, por aquele público, né, por questões mesmo, sei lá, do nível de linguagem, isso me preocupou no começo. E aí a professora Elisângela, ela fez um seminário lá dentro, que seria assim, da ESO, no auditório da ESO, que seria para apresentar o resultado do projeto. Foi uma das atividades mais encantadoras que eu já participei dentro da universidade. Por quê? Porque a comunidade veio. E aí eles vieram trazer o depoimento deles do aprendizado, da conscientização, no que isso melhorou a rotina deles, porque ele tinha contador, tinha administrador, tinha advogado. Então, das questões ambientais, da questão social. Então, eles trazendo esse feedback do positivo, de como isso impactou positivamente aquela comunidade, né? E uma iniciativa uma atividade, não uma iniciativa, mas uma atividade realizada pela universidade.
Anteontem eu participei, como eu trabalho esses temas, né? Então, quando tem bancas, a professora Elisângela me convidou para 2 bancas de 2 orientandas dela e eu fui participar. E era nessa mesma linha. E aí, só que as 2 alunas também, muito bacana de trabalhar com pesquisa de campo, pessoal. Quando a gente for fazer os nossos projetos, vamos buscar a empiria. Nós vamos lá para a literatura para nos dar ali a base teórica que a gente precisa, né, para elaborar ali os nossos instrumentos de coleta de dados, mas a gente precisa ir a campo. Porque quando nós vamos a campo, aí sim nós vamos identificar e nós vamos deixar efetivamente a nossa contribuição. E um dos trabalhos, eram 2 moças apresentando, falava exatamente, outra vez, de agricultura familiar, e aí era a questão de otimização e, pelo que elas identificaram na coleta de dados dela, aí nós já pensamos, olha só, nós podemos aqui trabalhar um aplicativo, nós podemos aqui trabalhar uma cartilha, ou seja, nós identificamos a necessidade deles. Então, nós podemos aqui, com esses dados, coleta de dados é muito importante, né? Qualidade de dados é muito importante, então, qual o produto que nós vamos elaborar para essa comunidade? Então, por esse segmento que eu vejo. Então, eu penso que a gente, para as escolas, eu acho que a gente precisa começar a pensar. Eu, no momento, não conheço nenhuma ação. O que eu conheço, que também lá na ESO nós já fizemos com alguma recorrência, é voltada para a educação financeira, né, para a questão de empreendedorismo, mas aí eu penso que é bacana a gente já começar a pensar para as escolas. Eu realmente não havia pensado ainda. Gostei da sugestão. Então, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, professora? Se não tiver... É isso. Não. Então, gente, acho que o nosso horário já está terminando, infelizmente, né? E foi uma conversa muito interessante sobre a ESG. Eu mesmo não sabia tanto sobre esse assunto. E eu só queria terminar com uma pergunta. Tipo, a indústria começou há muito tempo atrás e destruiu o nosso planeta, tanto de forma ambiental, climática, de várias formas, e a gente só foi se preocupar agora, como a senhora falou, em 2004. A partir de 2004 começou essa preocupação com o ambiente. Será que a agenda vai conseguir, assim, contribuir para diminuir esses impactos? Acredito que sim. Eu tenho participado, né, de alguns fóruns de discussão, de conversas mesmo, com empresas. Já estive na Federação das Indústrias, e ali é um fórum que nós temos gestores de várias empresas. E aí, hoje, o que nós percebemos? Nós percebemos as empresas já trazendo as suas preocupações. Nós já conseguimos perceber as empresas já dizendo, olha, a gente já está fazendo isso, mas nós podemos fazer mais isso. Então, mas por quê? Ok, temos a questão ética, nós temos aí as questões legais, mas nós temos, sobretudo, deixa eu lembrar como é o nome, gente, que fala, uma teoria do cancelamento que se usa agora na agenda ESG, a teoria do cancelamento. Então, eu não estou de acordo, nessa empresa, ela só está poluindo, ela só está degradando, ela não está utilizando a melhor política de recursos humanos, eu simplesmente posso cancelar. E as empresas querem permanecer no mercado e não podem ser canceladas, né? Então eu vejo isso como um fator que aí está fazendo com que as empresas busquem políticas, e tenho visto mesmo bastante apresentação em alguns fóruns distintos, seja na SUFRAMA, seja na Federação das Indústrias. As empresas, elas têm ido muito à instituição de ensino. Nós temos recebido visita da empresa se mostrando o que ela está fazendo, até na questão dos próprios projetos de P&D, a instituição, a universidade, dando feedback. Então, eu acho que está tendo essa troca, essa interação muito bacana
Então, eu vejo que, tudo bem, estamos aí na conta da empresa, mas nós temos a nossa conta também, né? Nós, Sim. enquanto cidadãos, nós temos a nossa conta também, né? Então, se nós estamos atentos e nós estamos cobrando, a empresa não quer ser cancelada. Então, Penso que nós vamos caminhar ainda bastante com novas discussões, com novos aprendizados, com novas ferramentas. Eu penso que nós temos muita coisa ainda para fazer, sim. muito interessante, professora. Então, boa noite, gente. Estamos encerrando mais um Grandes Temas. Eu queria agradecer a sua participação, professora. A senhora contribuiu muito para essa noite. E queria agradecer também a Academia STEM por estar por trás do Grandes Temas e estar nos baseando para essa conversa assim que foi muito boa. Meu colega quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a participação da professora que veio participar hoje do Grandes Temas e agradecer aos alunos que vieram prestigiar a entrevista. Então, gente, boa noite. Boa noite.